Fala, investidoras e investidores cripto! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Rapadura Cripto, um podcast pensado para fomentar o mercado de criptoativos no Ceará e no Nordeste. E, cara, a gente vai trazer muita gente foda aqui, a gente vai trazer especialistas renomados aqui no Ceará, no Nordeste, e que têm um conhecimento e que agregam demais esse mercado e que estão nessa caminhada aí no mercado cripto. E o primeiro convidado foda, Vinícius Rosa. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado, né? O convite aqui, aceitado mais esse desafio, né? Mais um projeto aí, para quem não sabe, o Vinícius é um dos nossos especialistas na comunidade cripto. É isso aí. Vem agregando conhecimento, dividindo um pouco, né, do conhecimento que ele tem com a gente na comunidade. Antes de começar, cara, eu queria falar da importância do network, né? Porque, com certeza, o Vinícius é fruto de um network sem dúvida, feito através de um amigo, né? Exatamente. Inclusive, um abraço aí pro Breno. Abraço, Breno. Um abração aí, meu filho. Muito obrigado pela conexão aqui. Ó, a conexão aqui dando frutos. Sim, sim. Então, vamos lá, meu irmão. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de criptoativos, desse tal de Bitcoin, dessa tal de blockchain, né? Exatamente. Cara, e antes de começar a gente trocar essa ideia, eu queria que tu falasse, cara, como é que tu conheceu, bicho? Como é que tu conheceu o Bitcoin? Como é que tu entrou nesse mercado aí, cara? Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Júnior, você pelo convite aí. É uma honra participar aqui desse projeto maravilhoso. Perfeitamente profissional, né? Que é um ambiente apto total pra gente ter um bate-papo incrível aqui, né? O áudio bom, imagem boa, os caras são outro nível. Então tá sendo um prazer participar desse papo com você. Tamo junto. E, cara, a minha jornada, ela começou de forma, acho que parecida com a maioria das pessoas, né? Que escuta sobre Bitcoin como uma moeda da Deep Web, né? A moeda de traficante, né? De comprador de órgãos, exatamente. De droga. Normalmente todo mundo começa a escutar sobre Bitcoin assim, né? Começou a escutar sobre isso. Uhum. E aí, de fato, assim, eu tive esse primeiro contato acessando a Deep Web. Sério, velho? Sim, isso foi lá em 2000 Eu não sei nem como é que acessa a Deep Web. Eu não faço nem ideia. Pois é. Daí você imagina, né? Caraca. Não conhecia seu lado, viu? Então, foi justamente por curiosidade. Eu fui já ver que raios que era isso dessa Deep Web que o povo tanto falava. Que ano? Isso foi em 2014. Caraca. Só que até então eu não investia. Eu tava ali no meio da faculdade e tal. Então foi tipo uma exploração com um colega. E tipo, cara, vamos entender o que é esse negócio de Deep Web. Estão falando que o Bitcoin é a moeda dessa Deep Web e tal, pra crime, não sei o que e tal. Então aí eu tive um contato. E aí eu vi, nessa experiência, o gráfico do preço do Bitcoin. Sim. Pela primeira vez, assim, eu vi aquele pico de valorização, daquele estouro que deu. Tu lembra e o preço a queda da época? Não lembro, mas acho que devia ser lá em torno dos $100. Nossa. De 100 para $1.000. Então foi muito antes da Bull Run lá de 2017, né? Sim. Então eu tava bem no comecinho ali, né? O Bitcoin, a primeira cotação dele foi em 2011. Então 2014 ali tava nos primeiros anos. Verdade. E, cara, aí nessa jornada eu vi essa história desse preço, mas não tinha noção nenhuma de que era criptomoeda, de que era blockchain e tal. E pronto, passou, né? Só que, como eu já tinha um grande interesse sobre economia, mercados, investimento e tudo mais. Sim. E liberdade também, liberdade econômica. Tu estudou economia, administração? Estudei. Eu sou formado em engenheiro de produção, né? Massa. Só que a minha maior ocupação no tempo livre sempre foi estudar política, economia, investimento, mercado. Então, na verdade, tu queria fazer economia. Depois de formado, eu falei assim, talvez a melhor coisa pra mim seria economia. Pra você ter noção, no meu final do ensino médio ali, comecinho na faculdade, cara, eu tinha um blog de política e economia. Escrevia, comentava notícia, acontecimento já, isso com, sei lá, 17 anos. E por que tu não continua? Não sei. Eu acho que eu comecei a tomar muito tempo pela faculdade e tal. Sim. Aí foi deixando pra lá. Deixei pra lá. Mas assim, rodou meses, assim, essa ideia. Postava todo dia, escrevia blog e tal. Que massa. E tu já olhou se não tá ativo esse blog? Tá ativo ainda, tá ativo. Olha o nome, que vergonha. Estudantevinicius.blogspot.
Nada criativo. Nada criativo, nada criativo. Cara, nessa época eu não tinha noção de copy, né? Não tinha nenhuma noção de marketing, de brand, nada. Caraca, velho. Então, começou assim nessa exploração, porque era algo que eu gostava de acompanhar, e eu comecei com um hobby mesmo, né? Escrever sobre isso. Então, não tinha intenção nenhuma de virar profissional, tanto que acabei largando, né? Mas aí tive esse contato com o Bitcoin, entendi que o preço dele era algo surpreendente, né? Tipo, mega valorizações e mega desvalorizações também. Só que aí, como foi que eu cheguei, de fato, a me interessar pelo mercado de cripto, né? Eu vim estudando já há um tempo liberdade econômica por conta da política e a minha visão liberal sobre o mercado, né? Sim. Aí fui entrando, lendo alguns livros sobre esse assunto. E o primeiro livro que eu li sobre o Bitcoin, também por curiosidade, foi o livro do Fernando Urich. Bitcoin é a moeda na era digital, né? Sim. E daí foi que eu entendi o quanto isso é revolucionário, né? O quanto essa tecnologia ela é revolucionária. Sim. E eu vi que aquilo tinha um potencial absurdo, até porque o Fernando Urich discorre muito bem sobre isso, né? Então qualquer um consegue entender a linguagem que ele utiliza e tudo mais. Sim. Então daí eu percebi isso. Só que quando eu me dei conta disso, eu entrei num momento terrível, né? Porque isso foi acontecer lá para 2017, por aí, final de 2017. E aí você sabe bem, né? 2017 o preço tava lá em cima, né? A sorte que eu comecei com pouco. Só subia. Nossa, velho. Só que eu peguei o final, então tomei porrada. Comprei no topo. Me entrego aqui, comprei no topo. Nossa. E foi assim, então eu fui explorando nessa linha, assim. Aí depois, aí fui me aprofundando com o tempo, com os erros e acertos. A gente fui me aperfeiçoando, lendo mais, estudando mais. Sim. E aí, depois de entender um pouco mais da tecnologia, fui começar a entender sobre estratégias de investimento, educação financeira também. Massa. Que é muito importante, bicho. Que assim, é um ponto que, infelizmente, a maioria das pessoas que começam no mercado cripto e até mesmo no mercado financeiro como um todo, eles não procuram estudar sobre gestão financeira. E é a base, né, bicho? Não tem para onde correr. Então, assim, antes da pessoa pensar em investir, pensar em renda variável. Cara, eu já peguei cliente que, tipo, a pessoa não tinha nem noção de gestão financeira, não sabia quanto é que ganhava, não sabia quanto é que gastava, não tinha R$1 de reserva de emergência. Então, assim, é muito importante isso antes de você construir uma base, de fato, para você começar a investir. Com certeza. E principalmente em renda variável e principalmente no mercado de criptoativo. Sem dúvida. Não tem para onde correr. Até porque a gente está ainda um mercado muito imaturo, né? A gente fala assim, Bitcoin ele já é uma tecnologia consolidada, mas como ativo, ele ainda está em fase de descoberta de preço, né? Que a gente chama que é onde existe muita volatilidade. O Bitcoin tem, sei lá, pouco mais de 10 anos, tem 13 anos, 12 anos, né? Isso, exatamente. Que tá rodando aí. Não, são 14 anos já que tá rodando, né? Uhum. E, cara, desses 14, ele passou dos 2 primeiros anos praticamente sem preço. Sim. Ele só era uma tecnologia lá que o povo utilizava, o pessoal, os primeiros a adotarem, né? Uhum. Eles usavam ali para explorar aquela tecnologia, mas não tinha preço. Então, a gente tem preço do Bitcoin há pouco tempo. Então, o mercado ainda está descobrindo qual é o valor desse ativo, né? Como quantificar isso e tal. Então, por isso que a gente tem essas oscilações tanto de preço. Então, tem que ter muito cuidado com isso quando a gente for investir, né? Com certeza. E aí, sobre o que você falou da reserva, né? Cara, acho que qualquer um que pense em investir aí, você pode até querer começar investindo em renda variável também, mas não comece 100% nisso. Não por tem quê? sentido. Você imagina, você tá lá começando a sua carreira e tal, ganhando o seu dinheiro, e aí todo o dinheiro que você conseguiu fazer sobrar, o que já é um desafio, né? Muitas pessoas não conseguem, né, fazer sobrar ali no final do mês. E aí você teve todo aquele esforço e você joga isso numa renda variável. De repente você precisa desse dinheiro e ele depreciou ali 20%, 30%. Exatamente. O que você faz? Não tem solução, né? Com certeza. Então, cara, vai começar a investir? Pega o que você sobrou no final do mês, separa uma parte para as rendas variáveis que você quer explorar, mas uma parte pequena. A maior parte dessa poupança que você está construindo vai para ativos mais consolidados, menos variáveis, até você ter uma segurança, uma estabilidade financeira para poder arriscar mais. Conhecimento, principalmente, né? Com certeza, cara. Nada melhor do que conhecimento para começar a investir, né? Com certeza. E fora que, assim, cara,
tem muita gente também que começa até sem saber o perfil do investidor. Qual o perfil de investimento dela? Não sabe. Exatamente. A maioria das pessoas também não tem noção de tempo. Por quanto tempo você quer deixar o dinheiro aplicado? Sim, Se o mercado cair agora, você tem condições de esperar e por aí vai. Então, pensa que essa questão da gestão financeira, é baboseira. Não é, cara. Não é. Porque, assim, eu já vi muitos casos também das pessoas, o quê? Entrarem no mercado, ou seja, ele no mercado de renda fixa, renda variável, no mercado de criptoativos e tal, e se expor mais do que deveria. Por quê? Porque, primeiro, não fez um planejamento financeiro, não sabia o perfil de investidor e não tinha definido o horizonte de tempo que ela pretende deixar o dinheiro alocado, né? Então, já vi gente, por exemplo, entrando no mercado cripto com todo o dinheiro que tinha disponível para investir, que é outro erro. Porque, assim, quando a gente fala de investimento no mercado de criptoativos, a gente está falando de uma pequena parcela da sua carteira. Claro. Que é uma coisa que as pessoas pensam quando a gente fala de Bitcoin, de criptoativos. Pessoal, ele está falando, a gente investir tudo. Não é assim. Vender casa, vender carro, não é assim. A gente está falando de uma pequena exposição. Vou até dar um exemplo. Em 2017, quando eu conheci o mercado de cripto, finalzinho de 2016 para 2017, eu comecei a ajudar alguns amigos a investirem, que não sei o quê, a conhecer de fato o que era Bitcoin, que era criptoativos, e eu ajudei um amigo a comprar 2 Bitcoins. Nossa. Cada Bitcoin é R$3.500, ou seja, foi R$7.000 ali, na época. E na época eu falei, cara, compra esses Bitcoins e esquece. Aí ele, não, mas não sei o que, esquece. Resumindo, ele pensou que o Bitcoin ia se valorizar 100% em uma semana. E não foi isso que aconteceu, obviamente. Óbvio. Então, o que aconteceu? Em uma semana, deu uma desvalorizada, ele, não, vou vender. Eu, cara, esses R$7.000 faz alguma diferença na tua vida? Aí ele, não. Então, pronto, esquece. Tu não tem um filho? Tenho. Então, pensa no... Esse Bitcoin vai pagar a faculdade do teu filho, esquece isso. Sim. Não me escutou. Vendeu. 2 Bitcoins a R$7.000 em 2017. Em 2021, quando o Bitcoin bateu 369 mil, eu fiz questão de ligar para ele. Lembra daquele Bitcoin que tu comprou a R$3.500? Pois é, bateu 369 mil. Você perdeu uma oportunidade de mais de 100 vezes. 100 vezes de multiplicação. E a gente está falando de 2017 para 2021. Ou seja, um prazo extremamente curto no radar da vida de uma pessoa. Cara, isso deu uma média de 25 vezes ao ano. 2.500 ao ano. É um absurdo. Tá entendendo? De fato, é a ignorância, não a pessoa ser ignorante, mas a pessoa não respeitar o processo de aprendizagem do mercado, né? Exatamente. Até porque, cara, você vai ter investimentos que são para curto, médio e longo prazo. Com certeza. A sua carteira, todo perfil de investimento, independente se vai ser mais arriscado, mais conservador, ele precisa separar isso, né? Você precisa ter no seu portfólio investimento para cada perfil de tempo, né? Não é só a renda variável, renda fixa, não. É quais que eu vou ter disponível para mim no curto prazo, quais eu vou ter para longo e médio prazo. Exatamente. Senão você vai cometer diversos erros como esse, né? Que esse meu amigo cometeu. Porque, por exemplo, os ciclos de mercado são algo que as pessoas muitas vezes não estudam. Sim. E, cara, afeta diretamente a cotação de quase todos os ativos de renda variável, né? Exatamente. E esse ciclo é importante, porque você vai entender que os ciclos levam, às vezes, 10 anos de valorização ou de desvalorização também. Sim. Então, entender tudo isso, ou se você não entende, né? Procurar conhecimento sobre isso é o principal. Porque nós aqui, a gente começou de um ponto de partida que a gente não entendia nada. Com certeza. Foi a base do estudo, de aprendizagem e tudo mais, né? Cara, na época que eu comecei a investir, eu particularmente queria muito ter acesso a pessoas que tinham conhecimento. Com certeza. Só que a maioria das pessoas que eu tive contato também estavam aprendendo. Sim. Então, por exemplo, a comunidade cripto que nós criamos, na época que eu comecei, eu queria muito ter acesso a uma comunidade dessa. Só que eu não tive, né? Então, um dos motivos da gente, de fato, hoje tá aqui gravando esse podcast, com esse projeto, de fato, para criar conteúdo, para fomentar o mercado e ajudar outras pessoas que não entraram ou que já entraram, só que estão perdidas no mercado. Claro, com certeza. Então, é com esse intuito, de fato. E assim, cara, como é que tu começou, de fato, a ajudar as pessoas a investirem, a trocar ideia com as pessoas sobre investimento, nesse processo aí educacional, né? Tanto no mercado financeiro como um todo, quanto no mercado cripto. Vamos lá.
No começo dessa minha jornada, explorando o Bitcoin, explorando o mercado de investimentos, né, a renda variável como um todo, eu fui me apaixonando pela tecnologia, pela tese de investimento do Bitcoin, ou seja, qual é o propósito de existência dessa tecnologia, e virou algo que tomou boa parte do meu tempo livre. Então, como era algo que eu consumia muito, eu estudava muito e tal, eu falava para todo mundo ao meu redor sobre isso. Sim. Quase um discípulo, assim, né, da tecnologia. Porque como pregando você tá a palavra de Satoshi. Então, assim, cara, você vira de fato um discípulo daquilo, né? Porque quando você tá... imagina, você tá extasiado com aquela tecnologia. Com qualquer coisa que você fica espantado, né? De quão revolucionário é. Imagina se você tivesse descoberto a internet antes de todo mundo, né? Você ia ficar assim, meu Deus, gente, vocês precisam descobrir isso aqui e tal. E eu comecei assim. Sim. Comecei assim, gente, vocês têm que ver o que tá acontecendo aqui. E muitos não me escutaram. A maioria não me escutou. O que é normal, né? Porque a questão que a gente fala muito dos visionários é porque, cara, às vezes essa visão justamente só tá em você. Mas é uma coisa que eu particularmente não entendo. O medo que as pessoas têm de se expor um pouco. Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse meu amigo, se ele tivesse, beleza, eu quero vender esses bitcoins, mas eu vou deixar aqui R$1.000. Sim. Só R$1.000. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Vou deixar aqui só R$1.000. Esses R$1.000 tinham se transformado em 100 mil. Exatamente. É onde a gente fala da alocação, né, cara? A alocação pequena já é muito importante. Isso, entendeu? Então, assim, não precisa vender casa. Não. Você começa de pouco. Sim. Vai entendendo a tecnologia, vai entendendo o mercado e por aí vai. E, com o tempo, esses ativos vão te gerando um retorno interessante. Isso que o Júnior falou é muito importante, porque a gente está falando aqui de ativos assimétricos, né? Sim. Entender, procurar, independente de sendo cripto ou não, a gente está falando de cripto porque é algo que a gente entende. Cara, cripto, de fato, são ativos assimétricos, ou seja, eles têm um potencial de valorização e de multiplicação do seu capital absurdo, muito alto. No médio, longo e às vezes até no curto prazo. Sim. Só que existem diversos outros ativos no mercado aí de assimetria. Então tenha sempre no seu portfólio alguma parte, mesmo que muito pequena, como o Júnior falou, cara, 1%. 1% não é 2%, nada. 2%, enfim. Isso, mas que você se ativos. exponha, você tenha o mínimo de exposição ali no mercado, né? Para você, primeiro, se expor. E segundo, à medida que você vai conhecendo o mercado, você vai aumentando essa exposição no mercado, né? Sobre isso eu tenho uma história interessante para contar. Quando eu comecei no mercado, eu acho que justamente ter começado com pouco foi o que me fez aprender. Massa. Por quê? Eu falei assim, cara, eu não entendo ainda sobre cripto, sobre Bitcoin e tal. Sim. Mas como eu já percebi que é algo que me interessa, que me desperta curiosidade, eu vou começar aqui com R$50. Massa. Só o fato de eu ter R$50 ali investido nisso, ter usado uma corretora, ter entendido como é o Bitcoin, criado uma carteira para isso e tal, só isso, os pequenos passos ali, já me fez ficar engajado em acompanhar e aprender mais, né? Então, às vezes, o pequeno passo ele pode te levar a outros muitos passos, né? Exatamente. Que é outro erro que as pessoas cometem. Isso. De tipo, fica estudando e não investe. Aí eu faço até uma analogia. Tu sabe nadar? Sei. Pronto. Tu aprendeu a nadar na água ou lendo livro? Claro que foi na água. Investir é do mesmo jeito. Exatamente. Você não vai aprender a investir lendo um livro, assistindo vídeo no YouTube. Não vai. Não vai. Você tem que aprender a investir vivenciando, de fato. Exatamente. É abrindo uma conta numa corretora, é vendo como é que faz um depósito, é comprando uma ação, é errando, porque faz parte do processo. Com certeza. Então é assim que, de fato, as pessoas vão aprender a investir. Na prática. Perfeito. Skin the game total, né? Skin the game total. É e isso foi justamente algo que me inspirou. Não lembro de onde que eu vi isso na época, mas foi isso. Falar, cara, skin the game é o que faz você aprender sobre esse mercado. Então, sim, eu falei assim, vou começar aqui com pouco e vou aprendendo devagar. É isso aí, perfeito. Se a galera da nossa época, que nós entramos no mercado, tivesse escutado, tivesse se exposto 100, 200, 500, R$1.000, cara, com certeza não ia fazer diferença na vida deles. Garanto que você já escutou de alguém, né? Tipo, poxa, eu devia ter escutado, né? Não, total, velho, total. A maioria das pessoas, né? E fora que, assim, na época,
Quando você chegava para falar de Bitcoin, o pessoal, não, isso é uma moeda da internet, isso não vai dar certo, não. Não, isso é... E olhava, e tinha uns olhares, assim, julgadores. Que falavam, tá metido com coisa errada aqui, porque lembrava da Deep Web. Exatamente. Pirâmide, né? Não, e fora que assim, cara, eu fico ainda espantado. Um dia desses, eu tava numa mentoria, e na nossa mentoria tem uma parte onde a gente fala de criptoativos, né? Lógico. Sim. E a gente conta a história do dinheiro, conta como é que surgiram as moedas virtuais, enfim, o que é blockchain, Bitcoin, a tese por trás e por aí vai. Então, assim, quando terminou a mentoria, o mentorado virou e falou assim, cara, eu jurava que Bitcoin era uma moeda usada na Deep Web para comprar arma, droga, órgão. Cara, em pleno... Foi o quê? 2021 isso? Olha só. Em pleno 2021, o cara pensando que Bitcoin é uma moeda de... Empresa cotada na Bolsa Americana comprando... E, infelizmente, ainda tem muita gente que pensa dessa forma e não entra no mercado por esse preconceito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o preconceito é um dos maiores atrasos de qualquer evolução sua intelectual. Então, se você tem preconceito, provavelmente você não entende tanto daquele ativo, daquele mercado. Verdade. É o ponto de partida, né, cara? Às vezes o senso comum, nem sempre ou quase nunca ele tá certo, né? Com certeza. Fora que, assim, a gente pode até usar como exemplo o Bitcoin quando ele tá na alta. Quando começa a subir, sobe demais, aí começa a sair tudo que é jornal. Revista, portal, aí o pessoal... Como é que faz para comprar? Eu te falei para comprar lá embaixo. Quando eu tava lá embaixo, eu te falei para comprar. Aí o pessoal só quer comprar. E isso, cara, é na B3. Sim. Isso é na Bolsa Americana, isso é em cripto. Infelizmente, a maioria dos ativos no mercado, o pessoal tem a mania de só querer comprar na alta. E o pessoal esquece de uma coisa, né? Quando você tá comprando, tem alguém vendendo para você. Exatamente. Tem até uma frase que dizem, né? Que é do Warren Buffett, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É isso. Que é quando todo mundo tá eufórico para comprar, aí você vende. Por quê? Tá na alta. Sim, e quando todo mundo tá... Rapaz, o mundo acabou, lascou tudo, aí você vai comprar, porque é momento de oportunidade. Mas assim, dá pra entender isso, né? Porque, querendo ou não, é muito difícil tomar uma decisão quando tá o barulho dos canhões, né? Aí que vem o conhecimento. Exatamente. O conhecimento é a sua maior arma. Por isso que é importante o conhecimento e, principalmente, cara, você ter contato com outras pessoas que também estão no mercado. Exatamente. Eu, particularmente, participo de muitas comunidades e converso com muitas pessoas que sabem mais do que eu justamente para entender essa visão. Claro. Porque se você fica ali numa bolha que não... É desse jeito, funciona... Não é assim. Você não vai aprender. E fora que assim, cara, hoje eu particularmente nem tenho mais de 21 mil moedas no mercado. Sim, sim. 99% não serve pra nada, né? Vamos ser sinceros. Com certeza. Mas assim, você não consegue acompanhar 1% do mercado. Não, impossível. Estudar, não consegue. Impossível. Então, eu, por exemplo, eu converso com você, converso com outras pessoas que estudam o mercado também justamente para isso. Para entender as várias visões do mercado e trocar informações, trocar experiência. Porque, eu achei projeto tal, que você não sabe, você achou o projeto tal, que eu não sabia, e assim vai. O conhecimento, ele vai só empilhando. Exatamente, né, exatamente. Cara, isso é uma coisa muito incrível que eu acho que na comunidade de cripto, se eu não me engano, é uma das poucas do Brasil, acho que não seja a única, mas que tem mais de um especialista de cripto. Sim, sim, verdade. Porque elas falam de... Muitas comunidades, elas têm vários assuntos, né, como a comunidade de cripto também, mas normalmente especialista de cripto só tem um. E lá na comunidade de cripto a gente tem 3, né? Caraca, velho. Eu não tinha pensado nisso. E a gente criou, de fato, no intuito de, Nesse intuito, de colaboração. Vamos trocar a experiência aqui, vamos dividir esse conhecimento com o sem pessoal, dúvida, né? Sem dúvida. Caraca, eu não tinha parado pra observar. Boa observação. E, cara, aí tu começou a ajudar essas pessoas e tal, aí criou lá o Instagram. Exatamente. Eu peguei o meu Instagram pessoal, na verdade. É Vini Bitcoin ou é Vini... É Vini Cifra. Vini Cifra. De altas cifras. Cara, o mercado cripto pode te render altas cifras, viu? Que massa. Mas assim, eu decidi fazer essa conversão porque eu já gostava muito de falar sobre isso. Massa. E não tava cabendo mais na minha bolha pessoal ali, né? Essa vontade de falar sobre, porque nem todo mundo quer ouvir o que você mais gosta, né?
Vamos supor, tem alguém na família lá que gosta muito de ver... Alguém na tua família investe em cripto? Investe, cara. Eu consegui massa. convencer algumas pessoas já. Que massa, velho. E ajuda também nessa gestão, né? Porque, legal, enfim, legal. quem tá começando sempre tem essa dificuldade, essa dúvida sim. Pra onde começar, né? E como surfar as ondas e tal. Uhum. Então, naturalmente, quando você tá muito encantado com algum assunto, as pessoas vão se cansar. Quem não tá interessado vai se cansar de você, Sim, né? Então, você não pode ser aquele chato que fica falando toda hora. Aí eu falei, cara, eu vou expandir minha audiência, vou falar com quem tá procurando sobre isso, né? Sim. Sair um pouco do meu ciclo social somente e expandir isso pra audiência aberta, né? Uhum. Então, foi onde eu decidi converter meu Instagram pessoal, que eu já não era muito de postar, assim, coisa pessoal, né? Entendi. E aí decidi utilizá-lo para postar conteúdo sobre cripto, educar as pessoas gratuitamente e também produzir produtos para quem quer se aprofundar de fato, né? Junto com a comunidade cripto, por exemplo. Que massa. Mentorias individuais. Então, sim. Isso aí já foi... Eu comecei isso faz pouco mais de um ano e 3 meses, mais ou menos. Aham. Que massa, bicho. Que massa. Mas já tô no mercado há muito mais tempo, né? Mais de 4 anos. E assim, a gente estava falando agora sobre essa questão do momento, né, que a gente está vivendo e tal, que, querendo ou não, a gente está escutando os canhões, né? Então. Isso não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, nível Sem mundial. dúvida. E que, infelizmente, a tendência é piorar, né? Porque, por exemplo, hoje teve a reunião lá do Fed. Exatamente. Cara, o Jeremias lá, né? Como botar lá no grupo. O Jeremias, cara, toda vez que eu vejo o pronunciamento daquele cara, eu tenho a ligeira impressão que ele sabe de alguma merda muito grande que a gente não sabe. E ele fica se coçando, cara, pra falar assim, cara, lascou. Ele tem uma pressão muito grande nas costas dele, né, cara? Não sei como aquele cara dorme, bicho. Demais. Não sei eu não queria estar na pele daquele cara. De jeito nenhum. E assim, falando desse momento que a gente tá vivendo, cara, a impressão de dinheiro lá nos Estados Unidos voltou com força. Uhum. E eu tava vendo, se eu não me engano, foi essa semana que surgiu aí, se eu não me engano, foi até o JP Morgan que falou, que os Estados Unidos, eles podem socorrer, injetar, né, no mercado, tanto nos bancos quanto no mercado como um todo, até 2 trilhões. Pois é, cara. Isso é um para você que não entende a dimensão desse problema, né? Eu acho que o total de dólares em circulação deve ser em torno de 10 trilhões, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Então, isso seria aumentar em mais de 20%, né? Em torno de 20% o total de dólares em circulação. Sim. E as pessoas normalmente pensam em inflação como o preço subindo, né? Uhum. E fica puto com o dono do supermercado, com o dono da farmácia. Sendo que, cara, a gente não é educado a ensinar nas escolas, por exemplo. Ninguém nos ensina como funciona a indústria do dinheiro, né? Sim. De onde vem o dinheiro, como ele é regulado, o que como que causa... Como os bancos ganham dinheiro. Os bancos ganham dinheiro. O que é inflação de fato, né? Exatamente. E inflação é isso, cara. É impressão de dinheiro. É mais dinheiro em circulação. Imagina você tem só essa caneca aqui no mercado mundial, digamos, né? Se fosse resumir o mercado mundial de produtos a uma caneca. Se eu tenho $1 presente nesse momento, essa caneca vai custar $1, porque é tudo que eu posso comprar. Sim. Se eu vou lá e coloco um outro dólar, $2 e só tem isso aqui de produto, tudo sobe para $2. Ou seja, a caneca sobe para $2. Então, a inflação é isso. É aumento de moeda em circulação, dinheiro em circulação, e não o preço em si. Exatamente. E fora que, assim, é lei da oferta e demanda, né, cara? Eu gosto particularmente do Bitcoin por conta até disso, porque enquanto o dinheiro tradicional, né, o fiduciário, que é o dinheiro criado pelos bancos centrais e por aí vai, enquanto esse dinheiro sofre a inflação, o Bitcoin ele é deflacionário, né? Exato. Porque ao contrário do dólar, do real, que se você for pegar desde a criação dele até agora, só desvaloriza, o Bitcoin não. Ele só se valoriza. Sim. Por quê? Porque ele é escasso. Então, assim, na pandemia, se eu não me engano, foi impresso mais de 30% de todo o dólar circulante no mundo. Agora estão querendo imprimir mais. E, assim, a consequência disso é o quê? Cara, inflação. Com certeza. Desvalorização do dinheiro. Não tem para onde correr. Aí, outro exemplo, Venezuela.
Se imprimir dinheiro resolvesse, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo, pô. Pelo contrário, empobrece, né, cara? Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. O que é, de fato, a inflação. E a inflação não é, os preços dos produtos vão subir. Não, é o dinheiro perdendo valor. Exatamente. Puto. É porque tudo que você aumenta a quantidade fica menos escasso, né? E diminui a demanda por aquilo, portanto, o valor de conversão e tudo mais. E aí você vê aqueles blocos de cédulas que são necessários para fazer qualquer compra. Cara. Não sei se você já viu aquelas imagens da Venezuela lá com cédulas e cédulas pelo chão. Não, teve até uma vez, bicho, que eu ia fazer uma... Gente, com os amigos, né? Nós combinamos fazer uma viagem pro Chile. Eram umas 15 pessoas. Aí, isso era em 2018. Aí, tipo, o peso chileno é muito desvalorizado, né? Aí eu até brinquei com um amigo. Cara, vamos fazer o seguinte... Faz a cotação aí de quanto é que é 1 milhão de pesos chilenos pra gente comprar só pra tirar uma foto. Estamos milionários. Com esse 1 milhão. E também pra explicar, isso aqui, esse 1 milhão que vocês estão vendo aqui de peso chileno, custam isso aqui em dólar. Pra vocês terem noção de fato da proporção. Que é isso que as pessoas não entendem. Então, assim, o Bitcoin, ao longo dos anos, eles vêm só se valorizando. Ou seja, ele é deflacionário. Exatamente. Já o mercado tradicional, o dólar, o real e outras moedas, vem desvalorizando. A Argentina, outro exemplo, né? E tem inovação nesse mercado aí, né? A China tá querendo colocar prazo para dinheiro, né? Nossa. Velho. Prazo de utilização de dinheiro. Isso é outro grau de bizarrice do sistema econômico mundial e tá, sim, sendo discutido seriamente pelos bancos centrais, tá? É um outro grau de controle do dinheiro. Estamos indo para outro nível ruim, infelizmente, exatamente, né? Porque se hoje o dinheiro que você tem, ele tá desvalorizando com o tempo, se ele tiver um prazo de utilização e você não usar ele até lá, ele não vai valer nada, literalmente zero. Você não vai poder utilizar. E isso tem sido tendência, sim, discutido seriamente por bancos centrais realmente importantes, democráticos, não só em ditaduras como a China, né? Sim. E até porque, assim, cara, se a gente for parar para analisar de fato, o poder está no dinheiro. Isso. Né? É o dinheiro que move, não tem para onde correr. E os governos, a cada ano que passa, eles querem ter o máximo de controle ou até mesmo não perder o controle que eles têm. Porque, querendo ou não, tem, né? Tem até uma frase do livro do Rodolfo Pellini, né? O Futuro do Dinheiro, em que uma parte lá que ele fala assim, quando você deposita lá o dinheiro no banco, quem disse que o dinheiro é seu? E o dinheiro não é seu. A gente viu recentemente lá o banco lá dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, né? Que quebrou lá e o pessoal tentando resgatar e não conseguia. Então, assim, o dinheiro era deles. Só que estava no banco. Então, assim, quem disse que o dinheiro é seu? O dinheiro não é seu, não. Não é seu. O dinheiro está no banco. O banco, ele vai determinar a hora que você pode sacar, a hora que você pode transferir e, em muitos casos, para quem você pode transferir. Porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguns clientes que, quando começaram a investir, foram trazer transferências para outras instituições, né? Para corretoras de criptoativo e por aí vai. Para corretoras americanas e por aí vai. E o banco simplesmente cancelou a transação. E a pessoa, Júnior, eu nunca vi isso e tal. Isso, infelizmente, isso é normal acontecer. E pode acontecer cada vez mais, né? Agora. Exatamente. Só para ter noção, esse episódio, um dos episódios, né? Que aconteceu, a pessoa teve que levar o advogado no banco. Nossa, para conversar com o gerente e falar, libere o dinheiro é dela. Porque não queriam. Não tire não. Deixa aqui, vamos ver uma alocação aqui, vamos ver um investimento aqui, por aí vai. Nossa. Então vem aquela velha frase, quem disse que o dinheiro é seu? Não é seu de forma alguma. Não é seu, infelizmente. Eu acho que a gente devia parar de se chamar de correntista do banco e começar a chamar de um verdadeiro otário. Porque os bancos fazem a gente de otário, literalmente. Porque o correntista, ele é o único agente do sistema financeiro que não recebe juros pelo dinheiro que ele está emprestando. Porque o dinheiro que você tem na sua conta corrente, ele não tá parado, tá, gente? Então, você tá emprestando dinheiro pro banco e muitas vezes você paga para emprestar o dinheiro pro banco. Exatamente. Você paga uma taxa mensal e ele tá lá usando seu dinheiro para crédito e tal, ganhando juros e você não tá ganhando nada. Operando no mercado. Operando no mercado e você não tá ganhando nada e não só isso, você tá pagando, às vezes paga taxa de manutenção de conta, né? Exatamente. Seguro de cartão, um monte de coisa.
Então a gente acaba sendo de verdade feito de otário pelos bancos e ainda assim o dinheiro não é nosso. Ele tá lá e ele é literalmente uma dívida que o banco tem com a gente, né? Sim, ele é um sim. papel de dívida, basicamente. Exatamente. E assim, citando até um exemplo, recentemente eu fechei uma mentoria e ela tinha uma grana lá que estava na poupança. Uma parte estava na poupança e a outra parte estava na conta corrente. E era um valor expressivo. Sim. E assim, eu perguntei para ela, por que esse dinheiro não está alocado? Não, porque tá na conta. Deixa eu te explicar uma coisa. O banco, ele tá ganhando dinheiro com esse dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, você precisa de liquidez, né, desse dinheiro? Preciso. Beleza. A gente vai só fazer o seguinte, ó, o banco, ele ganha dinheiro com esse teu dinheiro. A gente só vai informar para o banco a seguinte coisa, ó, você pode continuar usando esse dinheiro. Só que agora eu quero receber, tá? Só para constar nos autos. Então, a gente só alocou o capital com liquidez diária e que, a partir daquele momento, ela ia começar a ganhar em cima dessa rentabilização que o banco já fazia, só que não pagava nada. Com certeza. Que é outro erro que a maioria das pessoas comete, é deixar dinheiro parado lá, enquanto o banco está ganhando dinheiro, você não ganha dinheiro e só ele ganha dinheiro nessa história, né? Essa conta não fecha. E nenhum gerente de banco vai chegar para você e te explicar isso. Vai falar Exatamente. assim, ô Júnior, pega esse dinheiro que está parado aí, cara, investe aqui que eu vou te pagar uns juros. Não, exatamente, se você não buscar por conta própria, o cara não vai te avisar isso. Ele às vezes até indica, só que é um investimento ruim. Exatamente. Já teve casos de clientes que, tipo, chegaram para saber de investimento, para saber como é que era a mentoria e por aí vai, que a gente foi ver o dinheiro que a pessoa tinha no banco, que ela disse que a gerente do banco tinha aplicado esse dinheiro. Cara, tinha dinheiro em COI, que é um produto horrível. Sim. Tinha dinheiro em poupança. Cara, como é que o gerente de um banco aloca o seu dinheiro numa poupança, meu amigo? Isso devia ser crime. Devia ser crime. Isso devia Porque ser não crime. É investimento. Né? E tinha a maioria do capital dela estava alocado de forma errada. E assim, só para ter noção, num período de um ano, a gente foi puxar o histórico, ainda estava negativo. Nossa. E assim, era um capital bem expressivo. Que se, cara, pior das hipóteses, rendesse ali 1%, já era uma grana muito legal. Tô entendendo. Só que estavam investindo tão ruim, que estava negativo. Isso não é exceção, né, cara? Isso é, assim, eu acho, não vou estar me enganando se eu disser que é a maioria. Acho que na maioria dos casos, as pessoas não estão sendo bem aconselhadas, elas estão perdendo dinheiro com o capital parado, às vezes deixando de ter uma receita recorrente ali, com o capital desvalorizando. Sim. Até porque, assim, gente, desvalorizar basta você perder para a inflação. Se você estiver recebendo menos do que a taxa Selic, mais inflação ou Selic sozinha, você está perdendo dinheiro. Porque, basicamente, você poderia ganhar mais e não está ganhando, não está conseguindo aquele que é o mínimo, assim, o patamar mínimo de investimento, é bater a Selic, né? Exatamente. E inflação, para pelo menos você não perder. Então, bateu inflação, não está perdendo, bateu Selic, está ganhando o mínimo. Sim, exatamente. Cara, e assim... A gente falando disso, eu lembrei até da questão da blockchain da Receita Federal, né? Falando de banco, a gente tem que lembrar da Receita Federal, que tudo passa por lá e por aí vai. Devia ser um crime chamar isso de blockchain. Eles dizem que é blockchain, né? Que inclusive, cara, tem muita gente que não entende, por exemplo, o Pix, né? Isso. Porque assim, quando o Pix surgiu, eu fiquei assim, um produto legal, só que, cara, a conta vai chegar. E o pessoal achando sensacional, e não sei o quê, o governo é maravilhoso, criou o Pix. Cara, não é assim. Essa conta vai chegar. Aí eu fui pesquisar e tal, a Receita Federal já tinha uma blockchain de desenvolvimento, que já tá rodando. E assim, antigamente... Você fazia uma transação, essa transação ia de banco para banco e a Receita Federal, o Banco Central, era avisado de fato no montante X, né? Acima de 1 milhão, se eu não me engano. Então tinha que ser um valor expressivo, né? Para poder acionar lá. Quando cria-se o Pix é do Banco Central. Então, automaticamente, tudo o que acontece está conectado. E assim, eu acredito muito que muito em breve... Todas as declarações de imposto de renda no Brasil vão ser feitas automaticamente. Por quê? Porque é só conectar o Pix com a Receita. Só isso. Acabou.
acabou. O governo já vai saber de tudo o que você faz com o seu dinheiro. Para quem você transfere, quanto você transfere, o que é que você paga de boleto. Ele pode, inclusive, impedir, né? Transações, transferências. Exatamente. E assim, não é questão de esconder dinheiro. Até porque, assim, cara, tem 1 milhão de possibilidades aí. O pessoal do governo, eles sabem muito bem fazer isso, né? Com certeza. Esconder dinheiro, as malas de dinheiro aí, enfim. Só que, assim, cara, a cada dia que passa, eles estão evoluindo nessa questão de controle de dinheiro. Isso. A cada dia que passa, eles querem saber mais o que você faz com o seu dinheiro e que deixa aqui que a gente controla, a gente tem que saber disso, a gente tem que saber daquilo e por aí vai. E, por exemplo, com esse sistema totalmente controlado pelo governo, né, no Banco Central e tudo, quem garante que a gente não vai ter uma nova CPMF aí sendo discutida e aprovada, né? E a gente começa a pagar imposto por transferência bancária. Aí você imagina paga começando a cobrar isso aí em cima do Pix, das transferências do Pix. Acabou, entendeu? E aí, antes, quando era discutido a CPMF, que é um imposto sobre transações, basicamente, o Banco Central não tinha essa total vigilância, digamos assim, das suas transferências, né? Então, ainda assim, ia depender da sua necessidade de declarar essa transferência ou não. Hoje, se o Banco Central quiser, e com o apoio do Legislativo também, eles podem muito bem aprovar um imposto sobre transferência. Até porque a população não vai ter... Eu não acredito que a gente vai ter essa força de ir lá, pressionar os políticos e conseguir reverter nada. Se eles quiserem, eles vão fazer. Assim como já fizeram muitas coisas prejudiciais, o Pix mesmo. Eu também fui um pouco terrorista assim, com as pessoas. Quando eu ouvi falar sobre o Pix, eu falei assim, cara, imagina aí, você tá lá, sabe, começando a empreender, fazendo alguma coisa do tipo. Sim. E aí... Por acaso você está gerenciando algum negócio que envolve o teu cliente mandar um dinheiro para você fazer alguma coisa. Mas não é sua receita, certo? Você está só sendo um instrumento daquela execução. Sim. Você vai ter que pagar imposto sobre uma receita que basicamente não foi a receita. Você só recebeu para executar alguma coisa e às vezes ficou com uma sobra daquilo. Você vai receber sobre o montante total. Não é mais sobre o que você declarar que foi a sua receita real, né? Sim. Então, essa falta de esse excesso de transparência faz com que a gente possa abrir margem para muitas decisões e medidas erradas que gerem um custo excessivo para o mercado, né? Demais. E atrapalhem já. O Brasil já não é um lugar muito bom para empreender, né? Então, quanto mais barreiras dessas... Para empreender que tem que ser sangue no olho. Tem que ser herói. Tem que ser sangue no olho. Cara, e assim, tá muito massa o papo. Tá muito massa mesmo. A gente trocando essa ideia, né, sobre esse mundo fantástico que a gente é apaixonado. E assim, para a gente partir aqui para o final, eu queria te pedir aqui 3 dicas, né? Certo. Primeira dica é a dica de um livro. Um livro foda que tu acha aí do mercado, seja ele de empreendedorismo, de economia, de investimento, de cripto, enfim. Um livro foda, uma dica de um livro foda pra galera. Legal. Eu vou citar aqui as 6 lições de Ludwig von Mises. Eu acho que esse é um livro que vai te abrir a cabeça, porque, cara, cripto e investimento, Bitcoin e tudo, é uma consequência de como o sistema funciona, né? De como a política cria e gerencia o dinheiro. E a liberdade econômica está diretamente relacionada com isso. E nesse livro, o Mises ele relata bem as falhas desse sistema de liberdade econômica e por que a gente não tem real liberdade econômica, né? E como alcançar, como seria, enfim. Ele faz um belo diagnóstico do sistema financeiro e de como as políticas econômicas funcionam e destroem as sociedades através de inflação e várias outras coisas. Que massa. Né? Fala de novo, qual é o livro? As 6 lições de Ludwig von Mises. Que massa. Nunca tinha ouvido falar. Vou até botar lá a minha listinha para ler, muito viu? Bom, é uma dica que eu vou pegar. Ele é um economista da escola austríaca, né? Que fala justamente sobre a teoria dos ciclos econômicos, explica essas ondas inflacionárias e deflacionárias, né? Sim. Então é uma escola fantástica. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, pesquisa por escola austríaca, não precisa ser esse livro, pode ser qualquer outro. Esses caras são muito bons. E o von Mises é um dos melhores. Tá vendo aí, pessoal? O cara é outro patamar. O cara já fala em escola austríaca, é outro nível. Tô falando que o nível da galera que vem aqui é outro patamar, meu. Vocês estão entendendo. Isso. Cara, e assim, no mercado cripto como um todo, né? O que tu, se hoje, se você soubesse, o mercado ele vai fechar durante 10 anos. Certo. Qual é a criptomoeda que tu escolheria para guardar?
Cara, não preciso nem pensar muito, né? Sem dúvida seria o Bitcoin. Seria o Bitcoin. Cara, porque assim, em nível de possibilidade de utilização, o Bitcoin é disparado a que não depende de nenhuma outra organização funcionando bem. Sim, Então, para o Bitcoin não funcionar, basicamente precisa ter desligado o sistema de telecomunicação, de internet e de energia. A internet, então, é verdade. Precisa ter os três desligados para o Bitcoin não funcionar. E agora, assim, até eu vi até uma matéria essa semana que na África já usam o sistema de transferência sem internet. Exatamente, né, é com um sistema assim, né, de telecomunicação. Que massa. Então eles desenvolveram um dispositivo para isso, porque lá a pessoa não tem acesso à internet, né, naturalmente. Sim. E também não tem acesso ao sistema bancário. Sim. Então, às vezes precisa fazer alguma transação e tal, e não tem um meio. Usar o dinheiro local é uma tremenda burrice, porque é um dinheiro altamente depreciado, que não conserva valor e tal. Sim. Então, desenvolver esse mecanismo e, de fato, hoje, se a gente quiser, a gente consegue realizar transferências sem internet com Bitcoin, na rede do Bitcoin. Então, sem dúvida, seria Bitcoin porque ele é mais resiliente, digamos assim, aos extremos, né? Massa. Até só um adendo sobre isso. A galera fala muito de reserva de emergência em questão na emergência de casos pessoais, né? Isso, Eu considero o Bitcoin uma reserva de emergência para o sistema global. Sim, porque, de fato, cara, assim, se você pegar vários exemplos aí na história... O Primo Rico postou até essa semana. Se o mundo acabar, eu tenho meus Bitcoins. Pois é, cara. Daí você tira, né? Porque, de fato, como já aconteceu em diversas ocasiões, né? O acesso ao sistema bancário foi banido, né? Não sei se você lembra lá, 2010, 2011, na Grécia, que teve uma corrida às agências bancárias e todas fechadas. E aí, nessas horas, o que você faz? Não faz nada. Você tem que esperar, de fato, o governo. Verdade. Então, o Bitcoin, não. Se você tivesse... Né, se eu tivesse Bitcoin numa situação dessa, eu teria como, ainda assim, realizar transação, comprar suprimentos, enfim, pagar alguma coisa. Sim. Então, sem dúvida, disparado aí Bitcoin. Massa, show de bola. Cara, e para finalizar, deixa um recado para as pessoas que não investem no mercado cripto ainda, que não entraram nesse mercado, que tem medo, ou que não entraram porque não acreditam, por aí vai. Deixa uma mensagem para esse pessoal, cara. Cara, a mensagem aí para você que não investe no mercado cripto, não entende sobre o assunto e não quer entender, pensa só que a gente está vivendo uma revolução tecnológica, já constatada e consolidada, que é no mercado financeiro, mercado monetário, sistema financeiro, e ela vai ser tanto quanto ou até mais do que foi a internet para comunicação, né? Verdade. E sem dúvida, esse mercado ele vai impactar muito mais indústrias do que a gente já conhece hoje e vai ter inovações que a gente nem imagina, né? Então, o Bitcoin, ele tem um grande potencial de ser a moeda de transação internacional. Sim. E isso vai trazer uma alta demanda para ele. E, cara, se você estiver fora disso, você vai perder... Não é que você vai perder dinheiro. Você corre o risco de ficar fora do sistema. E ter Bitcoin, basicamente, é garantir a sua presença no sistema econômico do futuro. Massa. Sensacional. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do primeiro episódio, né? Você é o 001, literalmente, não vai existir outro 001, você é o 001, muito obrigado. E, pessoal, o último recado, você que não investe no mercado cripto ou que quer investir no mercado cripto de forma correta, de forma segura e com acompanhamento, nós criamos a comunidade cripto, uma comunidade do Ceará Cripto, o Vinícius é especialista, a gente tem o Crypto Einstein, né, que é o outro especialista também, e a gente vai trazer outros especialistas também para falar de criptoativo, para compartilhar um pouco de conteúdo, de conhecimento. Eu, particularmente, com certeza o Vinícius também, nós queríamos ter, né, esse conhecimento e esse acesso a uma comunidade, a pessoas engajadas e pessoas que tivessem conhecimento, de fato, no mercado, para passar esse conhecimento. E eu, particularmente, não tive na época, acredito que o Vinícius também. Então, nós criamos essa comunidade com muito carinho. Você que está escutando a gente no Spotify, na Deezer, ou nos assistindo no YouTube, o link vai estar aqui na descrição para você ter acesso a essa comunidade e, com certeza, você terá acesso a conteúdo
conteúdos relevantes e um suporte para você. Se você não investe, aprender a investir da forma correta. E se você já investe, maximizar seu resultado, né, meu irmão? Eu acho que hoje eu diria que não tá nem barato não, tá de graça. Não, viu, tá gente? sensacional. Eu acho que entrar pra comunidade com o preço de hoje é que nem comprar Bitcoin a $100. Boa comparação, boa comparação. Pessoal, então ficamos por aqui. Esse foi o primeiro episódio do Rapadura e Cripto, um podcast, né? Um podcast para falar de criptoativos, para fomentar o mercado de criptoativos no Ceará e no Nordeste. Então, nos vemos no próximo episódio. Vinição, muito obrigado mais uma vez. E vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Abraço.